Nós temos tido muito conhecimento de estudo, de palavra, de entendimento do que Deus quer para nossas vidas, do que Deus quer para a tua vida. Vou dirigir a você, especificamente a você, para você entender e se colocar como tudo para você, amém? Amém. Não para outra pessoa, mas para você. Há um conhecimento, você tem sido enxertado no conhecimento de Deus, né? Muita coisa a gente recebe daqui da igreja, você recebe lá de fora, de livros, de ministrações, de palavra, de relacionamentos. Você tem recebido muito da parte de Deus todos esses anos, ao longo dos anos, ao longo do ano que passou e desse ano que nós entramos, você tem recebido bastante conhecimento. Então imagina que você é como se fosse uma árvore linda, bem grande. Imagina uma árvore muito linda, muito grande, com folhas bem verdes, galhos lindos, né? E essa árvore, ela é linda, ela está brilhando no sol. Essa é a árvore do conhecimento. Você tem sido essa árvore, esse conhecimento. E recebendo esse conhecimento, o que você precisa fazer com esse conhecimento? Dessa árvore, produzir o fruto. A árvore ela não pode ser só linda, porque o conhecimento vai te trazer uma beleza. Mas o que vai te mudar completamente são os frutos. Então, de todo o conhecimento que você tem recebido, o que você precisa ter é fruto. Diga, eu preciso ter. Eu preciso ter fruto. A árvore, quando ela vai ficando linda, ela está dizendo, olha, eu estou me preparando para dar fruto. Estou me preparando para dar fruto. Né? E, às vezes, a gente até consegue dar alguns frutos, mas é muito pouco. É muito pouco o tamanho da árvore que você tem, porque o tamanho do conhecimento que você tem, o conhecimento que vocês têm, o fruto tem sido muito pouco. Dá para produzir mais. A árvore está bem abastecida, está bem alimentada. A árvore está bem nutrida, está cheia de nutrientes fortes. E não é para dar pouco fruto, não, é para dar muito fruto. Aleluia. Diga, eu sou árvore. E tem conhecimento. Está nutrida para dar frutos. Aleluia. Então Deus tem nos dado, o Espírito Santo tem nos dado bastante coisas. Ele tem colocado bastante coisa em mim, bastante coisa em você. Né? Ele tem nos dado muita coisa para a gente poder começar a fazer algo com isso, com tudo que tem dado. São vários ingredientes para você fazer o seu bolo. E cada um vai fabricar aí o seu bolo com os ingredientes que Deus está dando de uma maneira diferente, mas vai produzir. É para produzir. Cada árvore dá o seu tipo de fruto. Aleluia. A minha árvore dá um fruto, você dá outro. E a gente entende que cada árvore dá o seu fruto próprio. Porque cada pessoa tem o seu propósito. Aleluia. E dentro do seu propósito vai produzir o fruto. Então, o que Deus quer de nós? Ele quer que nós tenhamos conhecimento. Porque o conhecimento, ele é algo bom, mas ele não é a virtude. Ele é bom, ele te dá uma abertura na mente, ele te dá um caminho, ele te dá uma direção, mas ele não vai mover nada se isso não for movido para a área do fruto. Vai ser só palavra e conhecimento. Você vai poder ensinar alguém, mas não vai produzir o fruto. E o que Deus quer é que a gente produza esses frutos. Amém? Então os frutos, ele é a virtude, ele é aquilo que produz a unção para poder ministrar a outra pessoa, para poder levar a glória de Deus para outra pessoa. Traz o que? Virtude. Quando Jesus foi tocado pela mulher do fluxo de sangue, o que foi que ele disse? De mim saiu poder. Virtude, poder. Saiu dele algo. Um fruto saiu daquela árvore. E aquela mulher comeu daquele fruto. Aleluia. Amém? Assim tem que ser você. Assim
Alguém que tenha conhecimento, mas que tem virtude, tem algo além da sua expectativa em si mesmo, mas a expectativa está em Deus. Diga frutos visíveis. Frutos visíveis. Aleluia. Então, o que o Senhor quer? Ele quer que você tenha conhecimento e produza fruto. Conhecimento nutre a árvore, traz nutrientes para as raízes e para as folhas. Mas os frutos produzem virtude. Aleluia. Ele transforma você, ele transforma outros. O fruto é o que você precisa, o que eu preciso. Aleluia. Vocês estão entendendo? Vamos abrir a Bíblia lá em Marcos 11. Marcos 11, verso 12. Vamos ler junto, né? A gente está aqui no estudo, você não dorme. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve o quê? Fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira que nunca mais ninguém coma das suas frutas, e os seus discípulos ouviram isso. Vamos ver o que Jesus faz com uma árvore que não dá fruto. O que aconteceu aqui foi o seguinte: Jesus estava indo para um caminho, queria chegar em Betânia. Nesse caminho ele teve fome. De longe ele viu uma árvore linda, uma árvore frondosa, brilhosa, grande. E ele pensou, ali tem fruto, porque a figueira, ela é uma árvore que quando ela está com folhas, quando ela está linda, significa que ela tem fruto. Mas quando Jesus chegou perto dela, era só árvore. Não tinha nada naquela árvore. Ele queria se alimentar, como se diz, quando você quer tampar, né, um pouco a fome, né, uma frutinha para tapear até a hora do ranho. Vamos comer um figo para poder... não é figo, né? Videira, né? Figueira. Vamos comer um figo, né? Para chegar a hora da janta. E aí chega perto, morrendo de fome, não tem nada. A palavra diz que Jesus olha para aquilo e fica revoltado. Revoltado. Porque era o momento de aquela árvore produzir virtude. Era o momento daquela árvore fazer algo bom. Se ela estava ali, né? Aí alguém diz assim, mas diz aqui que não era tempo de figo. Também não era tempo da figueira estar linda. Tem árvores que dão fruto fora do seu tempo. Provavelmente aquela figueira poderia produzir fora do seu tempo figo, porque ela estava tão linda, não era tempo de figo, mas ela estava com indicações que havia figo, mas ela não tinha. Jesus olha para aquela figueira e diz o quê? Que ninguém mais coma fruto de você. Amaldiçoou a produção dela. Tanto que amaldiçoou que na volta eles passaram pelo mesmo caminho e quando eles voltaram a figueira estava seca. Porque ela estava ali, ela estava tomando os nutrientes da terra, ela estava sendo ali estabelecida naquele lugar, ela estava recebendo ali tudo para dar fruto e para ficar bonita, mas ela não estava produzindo aquilo que ela precisava produzir, para qual o propósito dela. Então ela estava sugando sim os nutrientes da terra, ela estava assim recebendo tudo que precisava para ficar linda, mas ela não estava trazendo para a terra os frutos. Veja, o figo quando ele está bem maduro, as frutas quando elas estão bem maduras, elas caem na terra e a terra recebe outros nutrientes da fruta e a terra também começa a ser recebida para ela nutrientes da própria árvore. A própria árvore produz nutrientes para
para a terra para produzir nutrientes para a árvore. Olha só. E de repente aquela árvore está ali só recebendo, tirando e não dando nada, não dando nada da sua própria existência. Então Jesus vai e declara que ela se torne uma árvore seca, para não produzir mais nada. É óbvio que Jesus estava ensinando os discípulos, mas aqui há uma lição para mim e para a tua vida. Árvores, nós somos árvores. Eu sou árvore, você é árvore. E o que Jesus quer encontrar em nós é virtude. Aleluia. Ele quer encontrar fruto. Ele quer encontrar alguém que recebe, mas alguém que dá. Alguém que recebe e alguém que dá. Aleluia. E como isso acontece? É um processo natural. Isso tem que ser natural, não é forçado. Eu não estou aqui ministrando essa palavra para te condenar ou para te fazer forçar. Eu estou aqui para abrir a tua visão e você entrar nessa visão de Deus. Amém? Amém. Para você enxergar a árvore que é você. Então, o tratar da árvore, como Jesus trata a árvore, aqui ele trata desse jeito. Mas lá em João ele fala assim, que sem ele nada podemos fazer. Que a árvore que não dá fruto, ele poda para que dê mais. A árvore que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Mas a árvore que não produz nada, ele corta e lança fora. Então nós estamos num tempo de recebemos nutrientes, recebemos conhecimento, mas porém agora estamos entrando no nível de produzir frutos. Diga, eu produzo muito fruto. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Você vai entrar num novo nível de produzir frutos agora. Amém? Amém? Você vai entrar num novo mover do Senhor para trazer algo grande para você e para outros que estão ao seu lado. Aleluia. Não vai ficar só em você, vai produzir para outros e para outros. Vai abastecer quem está ao seu redor também. Você vai ser nutrido, mas outros também serão restaurados através da sua vida. Aleluia. Porque esse é o tempo do Senhor. Então, para que a árvore fique bela, linda e produza fruto, ela precisa receber nutrientes. Você tem recebido todas essas partes do Senhor Jesus. Amém. Você tem recebido? Amém. Então você vai receber mais ainda. Amém. Mais ainda do que você já recebeu. Então nós ficamos alimentados e prontos. O problema é que nós não queremos fazer com que isso aconteça. Nós nos acomodamos. Nós recebemos a palavra vem ao coração, ela entra na nossa alma, entra na nossa mente, mas nós não queremos. Porque nós queremos que o fruto dê para nós. E muitas vezes o fruto nem para nós fica. Nem produz para nós e nem produz para ninguém. E aí nós precisamos tomar uma decisão clara diante do Senhor, uma decisão nítida diante do Senhor. O que tipo de árvore eu quero ser? Eu quero ser a árvore que qualquer um que chegar e fazer uma pergunta aqui da palavra, eu tenho, olha, eu já estudei sobre isso, olha, isso eu já aprendi. Não, eu tenho como te explicar isso, eu tenho como te explicar aquilo. E você saber de tudo e ser admirado pelo teu conhecimento? Ou você quer ser aquele que tem a virtude, tem o poder do conhecimento, da palavra, para ministrar na vida de outros? Porque conhecimento muita gente tem, até o diabo conhece. Ele conhece o mais profundo de tudo, até da palavra. Ele conhece Deus face a face, ele viu Deus face a face. Ele conhece Jesus tete a tete. Ele sabe toda a palavra, ele sabe do que começou até o que vai terminar. Se você sentar com ele e conversar, ele vai te explicar tudo, do começo, do fim, do profundo até o mais oculto. Mas ele não tem virtude. Ele não tem o poder de Deus. Ele não tem a unção, ele não tem os frutos dignos do Senhor. E você tem, aleluia. Você tem. O conhecimento é bom, mas sem a virtude, sem o fruto,
coisa, a não ser para ser aplaudido e elogiado. Porque você vai trazer conhecimento, mas não vai trazer o poder de Deus. Então, o sistema do anticristo, ele quer que você fique assim, cheio de conhecimento. Dá conhecimento para o povo. Vai estudar a Bíblia, vai para a teologia, vai para isso, vai para aquilo, tenta fazer um monte de coisa. Leia muito a Bíblia, estude a Bíblia. Ele quer que você tenha conhecimento. O anticristo está nos enchendo de conhecimento. A internet está entupida de conhecimento. O que você procurar lá, você acha. O conhecimento está nas tuas mãos, agora e nos teus olhos. É muito bom ter conhecimento. As pessoas estão chegando nos consultórios médicos e estão dizendo para os médicos o que eles têm que fazer. Os médicos estão ficando cansados dessa situação. Eles estudam anos e anos, quando chega lá na cadeira, mas eu sei o que eu tenho, né? Eu sei até a vacina, o remédio, a injeção que o senhor tem que me dar aí, porque eu já sei tudo, já pesquisei, né? Eu tenho isso. O remédio é esse. E ele pergunta: o que você veio fazer aqui então? Né? O que você veio fazer aqui? O conhecimento está se enchendo a terra. O conhecimento de todas as coisas, o conhecimento da letra, mas o conhecimento do poder de Deus não está no mundo, está no Espírito Santo. Está dentro de você, aleluia. Não está lá não está lá nas redes sociais, ela está no teu quarto, no teu secreto com Deus. Está quando a tua mente se alinha com a mente de Cristo. Então todo o conhecimento de Deus vem para a tua alma, o conhecimento de Deus vem para o teu espírito, a palavra profética vem direto para você, e Deus te dá direções claras, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E esse conhecimento aliado à virtude, aos frutos, ele transborda e começa a explodir para fora. Começa a explodir para fora e começa a trazer vida. Então, Satanás está enchendo o ego. Esses dias eu falei: chega, cansei. Toda hora que você lê lá, abre lá, tem um falando: mas a Bíblia não quis dizer isso. Mas a palavra não quis dizer assim. Porque na época era assim, assado. Depois não era assim. Mas Senhor da glória, vamos desconstruir Jesus. Porque só falta isso, né? Só falta isso. Falta não, porque já tem gente desconstruindo Cristo. Estão desconstruindo Cristo, fazendo dele um homem qualquer, alguma coisa normal da vida. E aquilo que você recebeu dele, às vezes vai passar pelo filtro do mundo. O que vai restar é o que você tem vivido. Amém? Amém. É o seu conhecimento de vida com Deus. Eu conheci Cristo nessa área funcionou assim em mim, aleluia. E tem que funcionar da forma certa em nossas vidas. Mas então o que o Espírito do Anticristo quer é fazer com que você se mova pelo conhecimento e não pela virtude. O conhecimento produz o fruto, e o fruto é as virtudes. A virtude restaura você e depois outro. Amém. Aleluia. Diga: o conhecimento me restaura e depois restaura outro. Isso é virtude. Diga: isso é virtude. Aleluia. É isso que vai sair de você. Deus quer restaurar o teu conhecimento dentro da unção da virtude para modificar o seu DNA segundo o DNA de Deus. Amém. Você vai voltar à origem. Aleluia. Amém. O seu DNA contaminado vai virar o DNA de Deus. Então tudo que há dentro de você
Espírito Santo. Todos aqui são árvores que têm que produzir o seu próprio fruto. Aleluia. Você vai produzir o seu fruto, a sua virtude de você mesmo, por você mesmo, através do Espírito Santo. E quando nós aprendemos isso, nós começamos a modificar as coisas da nossa vida. Meu Deus, a hora já passou e eu nem comecei. Olha, Espírito Santo, olha o que o Senhor fez. Me deu um monte de coisa para ministrar e não fez a gente parar, né? O que acontece dentro de nós? Vamos ver lá Lucas, capítulo 11, verso 34. Lucas 11, 34. Acho que eu fiz errado, né? Peraí, está escrito aqui? Isso mesmo. Vamos ler lá, então, 37. Eu vou ler aqui que eu estou cega, gente. Os olhos são como a luz ao corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Aleluia. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que os nossos olhos têm uma função muito importante no nosso corpo. A ciência diz que os olhos, eles são um scanner para a nossa alma. E ele leva tudo que vê para o nosso cérebro. Então, os seus olhos físicos, ele escaneia tudo e manda mensagens para o teu cérebro. Tudo que você fixa os olhos, vai sendo levado para o teu cérebro. Então, ele cria um comando para você. Tudo que você está vendo cria comandos para a sua existência, para a sua vida. Então a palavra de Deus vem e diz assim que os seus olhos, eles te dirigem para caminhos, eles te dão uma direção. Quando você vê lá na televisão ou na internet, lá no YouTube, várias propagandas, ele quer que você veja. Por que ele quer que você veja? Porque o que você viu vai ficar registrado em você. Você lá na frente, você vai querer comprar, você vai querer gastar, você vai uma hora precisar. E de tanto você ver aquele negócio, aquele produto lá, uma hora você vai desejá-lo. Porque o comando vai para o teu cérebro. Na televisão, que a gente quase não assiste mais, mas vocês lembram que a gente assistiu o filme de Sessão da Tarde? E toda hora passava um comercial? YouTube é a mesma coisa, não é? É igual a televisão. Com aquilo, eles mandavam mensagens para o nosso cérebro, trazendo o quê? Consumismo. Uma hora você vai precisar daquele detergente, uma hora você vai precisar daquela bucha que está lá marcando que ela é boa, uma hora você vai precisar daquele liquidificador que está fazendo a propaganda lá, uma hora vai queimar o seu micro-ondas, você vai querer comprar aquele micro-ondas que foi falado lá um dia. Por quê? Porque os seus olhos receberam mensagens para o seu cérebro e você criou caminhos, criou mensagens para você. Aí Jesus vem e fala que os seus olhos, ele é a luz do seu corpo, que ele vai iluminar você, ele vai dizer para você o caminho que você tem que seguir. Então a gente precisa entender que tudo que você fixa com o olhar vai ser formado uma tensão dentro de você para que você faça aquilo. Você vai criar realidades. Então o que nós temos visto com os olhos? Muita coisa. De hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. E às vezes dormindo a gente também vê coisas, não é verdade? Nem dormindo nossos olhos param de ver. Nem fechado. A gente vê muita coisa. Mas durante esse período que a gente está vendo, a gente precisa começar a prestar atenção no que temos visto. O que está sendo mandado para a nossa vista. O que nós podemos filtrar para que a gente possa ter mais luz. Porque todo o seu corpo fica cheio de luz se os seus olhos forem bons.
preciso ver coisas boas. Eu preciso focar em coisas boas. Mas a nossa tendência é focar naquilo que não é bom, não é verdade? A nossa tendência é ficar de olho naquilo que não vai prestar. Mas Deus não fez assim. Esse é o sistema do anticristo. Ele diz aqui, ó, os seus olhos têm que ser bons. O sistema do anticristo diz, os seus olhos têm que ser maus. Você tem que ver bastante coisa ruim, você tem que ver bastante coisa que te entristece, você tem que ver bastante coisa que te comanda para as coisas ruins, para que você fique cheio de trevas e não de luz. Notícias ruins tem todo dia. Se você for lá no jornal, você vai ver notícias ruins. Fuja disso, igreja. Eu sei que está acontecendo coisas ruins, mas nós não podemos focar nisso. Nós temos que focar nas bênçãos e nas coisas boas do Senhor. Amém? Amém. Ah, mas o Brasil está assim, mas a guerra está assada, e daí? Nós não somos desse mundo, daqui nós não somos. O nosso governo não é aqui, o nosso governo é Jesus. Quem governa a sua vida é Deus. A coisa está difícil lá fora, mas aqui dentro do reino do Senhor não ficará ruim jamais. Aleluia. Porque senão nós vamos entrar no governo do anticristo, no reino dele, e os nossos olhos vão entrar em trevas, o nosso corpo vai ficar doente. O nosso corpo fica doente com aquilo que a gente começa a ver de ruim, com aquilo que a gente começa a focar nas coisas ruins. Tudo aquilo que você foca, cresce. Diga, tudo que eu foco, diga, tudo que eu foco, cresce, 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 cresce. O que você quer que cresça? Coisa boa ou coisa ruim? Aleluia. Foca no que é bom. E o que você focar vai crescer, crescer, crescer. E vai ficar uma coisa muito boa. Aleluia. Mas e se você estiver passando por uma dificuldade? Enxergue alguma coisa boa naquela dificuldade. Olhe para algo bom daquilo. Desfoca do algo ruim e foca no algo bom. Porque o que é ruim vai perder a força, o que é bom vai crescer. Amém? Faça uma experiência disso e você vai ver que as coisas vão ter realmente um rumo diferente. Então, quando nós criamos uma realidade com os nossos olhos, nós vivemos aquela realidade, né? Eu lembro que quando eu ficava assistindo o jornal, porque todo dia eu tinha que assistir o jornal, todo dia o jornal chegava para almoçar, eu estava com o jornal ligado. E eu já ficava com medo de sair na rua, e a gente já não dormia direito, se não via se tudo estava fechado. E chegava na rua, olhava todos os cantos da rua para ver se não tinha ninguém desconhecido. E era medo em cima de medo, pavor em cima de pavor. A gente tem que tomar cuidado? Sim, a gente tem que tomar certo cuidado. Mas a gente não vai focar naquilo que vai governar a minha vida, o medo. Amém? O medo não vai governar a minha vida. Porque, até mesmo porque se eu morrer com uma bala ou com um assalto, eu estou no lucro. Eu estou no lucro, porque eu vou para Cristo. Tenho dó de quem fica, mas vou fazer o quê, né? Eu estou no lucro, então quer dizer, eu tenho que focar no que é bom. Então, quando nós focamos naquilo que não presta, nós vamos viver uma realidade que não presta. Se nós focamos naquilo que presta, nós vamos viver a realidade de Deus na nossa vida. Amém? O que Deus falou para você? Tudo está difícil, Senhor, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que eu tenho uma palavra para isso. E a palavra de Deus para isso é de vida para mim. Aleluia. Eu sei que isso aqui pode se mover pelo poder do nome de Jesus. Eu sei que vai me mover. Aleluia. Mude a frequência das coisas. Nós temos falado sobre isso constantemente. O mundo está ensinando que nós somos frequência. Nós estamos falando aí de tudo quanto é coisa de frequência. Estão falando que nós somos até deuses lá fora. Queridos, abra os olhos. Está tudo aqui. Se os teus olhos forem bons, teu corpo ficará cheio de luz. O que você quer? O que eu quero? Eu quero ser cheio de luz, amém? Amém. E você? Aleluia. E para onde vai parar tudo isso que você vê aí? Vamos ler lá em Mateus capítulo 15, verso 18. Mateus 15, 18. Fechou?
que sai da boca. Para onde vai tudo que entra no olho, chega no cérebro e armazena no coração? Diga, meu coração. É o depósito de tudo. Que eu vejo, que eu recebo e que eu guardo. E do coração se manifesta pela palavra. As palavras saem aquilo que está no teu coração. Do que você mais vive, do que mais você fala. O que você fala é o que está dentro do teu coração. O que mais você fala é o que está dentro do teu coração. Se o teu coração está cheio de coisas que você tem falado, o que você tem falado é o que está cheio do teu coração. Presta atenção. Porque tudo vai armazenado para lá. As tuas palavras, elas não são só palavras, elas têm o poder de manifestar a sua realidade. E ela vai manifestar a sua realidade através daquilo que está cheio do teu coração. Então o teu coração, ele está como se fosse uma impressora que guarda tudo lá e depois ele imprime em 3D. Depois tudo você... É verdade. Ele está tudo lá guardado. Uma hora você explode, uma hora você fala, uma hora você consegue trazer a manifestação daquilo que está, e aí vira uma bola de neve. Vira um caos. Eu conheci um senhor que tudo que você falava para ele, ele falava, glória a Deus, minha irmã, aleluia, é assim mesmo, Deus está no comando. Você não via aquele homem reclamar de nada. Ele podia estar passando por uma dificuldade na vida dele. Ele falava, mas o Senhor é maravilhoso, minha irmã. Olha, Deus. E quando Deus move, não se preocupe, vai acontecer. E você podia chegar nele falando, olha, mas nós estamos desesperados e o mundo vai acabar. E está tudo bem, Jesus vai acabar, nós estamos bem, porque nós vamos para a glória. O Senhor preparou tudo. Eu não vi aquele homem reclamar de nada. E eu falava, meu Deus, esse homem não existe, acho que ele é louco. Ele tem um problema no cérebro dele que não é igual ao nosso. O pai do Osmar. Gente, pensa em alguém que você chegava perto dele e você sentia paz. Muita paz naquele homem. Porque a visão dele, os olhos dele só estavam nas coisas boas. Sabe quem é bom em tudo que a gente está vivendo? Deus. Jesus, a palavra. É boa em tudo aquilo que você vive. Então, tudo que você vive, foque na palavra, porque a palavra é Cristo e Cristo se manifestará em você. Aleluia. Eu sei que nós não vamos ficar igual a ele, mas a gente pode ficar mais ou menos parecido, amém? Nós podemos trazer a manifestação daquilo que está no nosso coração em palavras. Ele teve um derrame, não conseguiu falar mais nada, mas saíram algumas palavras da boca dele. Ele falava, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus e aleluia. Era o que ele falava o tempo todo. Glória a Deus e aleluia, meu irmão. Vai dar tudo certo. Glória a Deus e aleluia. E a gente ia comer, glória a Deus. Nosso feijãozinho tá aí, nosso arroz tá aí. Glória a Deus, aleluia. Vamos dormir, ai, glória a Deus, né? Que a gente tem uma caminha para dormir. Vamos dormir, que é bom dormir. Glória a Deus e aleluia, vamos dormir. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nossos olhos bons, nosso corpo fica cheio de luz. Nós produzimos frutos e os frutos para que outros vivam. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então o que nós precisamos fazer? Eu vou ter que parar aqui porque a hora já está avançada. Nós precisamos começar a mudar aquilo que vemos, aquilo que frequenciamos e aquilo que guardamos no coração. Nós precisamos nos livrar rápido de toda palavra que nos ofende. Nós precisamos nos livrar rápido das nossas mazelas de egoísmo, de rejeição, de falta de perdão. Nós precisamos nos livrar rápido de mensagens de ódio, mensagens de roubo, assassinato, estupro. Mude logo a frequência. Mensagens malignas para você, mude a frequência. Vai para a presença de Deus. Quando a coisa não estiver na forma que você está sob o controle, entregue
controle para Jesus e descanse. Não lute. Não fique guardando no coração aquilo que vai explodir, porque a hora que explodir, nem teu corpo, nem tua alma vai conseguir suportar, porque nós não fomos feitos para suportar pressão nenhuma. Por que as pessoas se matam? Por que as pessoas vão para o suicídio? Por que as pessoas saem na rua como loucas e surtadas? Porque estão sob pressão, carregando aquilo que não foi feito para carregar. Jesus falou: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Lança sobre mim. O que a gente faz? A gente coloca tudo nas costas, sai carregando e clamando misericórdia. A gente sai carregando o jugo que não é nosso, o peso que não é nosso, tudo aquilo que nós não podemos carregar, e depois a gente sai falando que Jesus não ouviu nossa oração, que nós estamos suportando, que nós não estamos aguentando. O porquê que Deus permite isso, o porquê que Deus permite aquilo, é porque nós estamos fora. Estamos em árvores que têm muito conhecimento da palavra, mas não está dando fruto. Qual é o fruto? O fruto é: lança, joga nele, joga mesmo, joga com gosto. Toma, Jesus, é seu. A partir de hoje, vou descansar. Não dá mais. Estou sob pressão, não vou ficar. Não posso. O Senhor disse que é para mim fazer, eu estou fazendo. Fruto. É fruto, gente. Isso é fruto. Então a gente precisa voltar para ter luz. Porque o coração vai se encher e uma hora ele vai explodir. Ele vai explodir. E aí a gente não vai suportar. E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, porque a gente tem conhecimento, mas não vive o conhecimento, não produz o fruto daquilo. Então, quando nós estamos ministrando isso para você, a gente vai chegar no consenso aqui, e você vai começar a se libertar a partir de hoje, amém? Presta atenção, igreja. Eu não estou aqui brincando, não. Eu estou fazendo essa palavra para mim, estou colocando ela para mim, para o pastor aqui dessa igreja, e estou buscando viver ela para mim, e quero que você viva ela para você. Deus vai nos levar para um outro nível, mas você precisa dar passos. Amém? Nós precisamos fechar os lugares de abertura para Satanás. Satanás não se expulsa e ele vai embora e está pronto. Não, Satanás, ele só para de te atacar quando você fecha o lugar de acesso a ele. Vocês estão entendendo? Amém. Ele perde a força, não é expulsando no nome de Jesus, mas é tirando dele o acesso a áreas da sua vida. Quando você tira o acesso dele na sua vida, ele não pode mais acessar você e te oprimir. Quanto mais você carrega o que não é seu, mais você está tocando seus demônios. Uma hora ele olha para você e vê você até aqui, tentando carregar assim. Você está assim, curvado, desesperado, com os olhos embucalhados, assim, chorando, querendo morrer. Ele fala: epa, estou sentindo cheiro de presa. Está lá, o acesso é meu. Ele vem, oprime mais. Ele vem, lança a palavra de julgamento. Ele vem, lança a palavra de fraqueza. Ele vem, tira você do prumo. Ele desalinha o teu espírito. Ele desalinha o teu físico. Ele desalinha a tua alma. Ele tira você do propósito de Deus. Aí você fica expulsando, ele não sai. Ele está até aliviado, mas logo ele volta. Por quê? O acesso está ali. A bagagem está toda em cima de você. Ele está vendo que ele vai pular em cima dessa bagagem, vai fazer ela ficar mais pesada ainda. Quando você lança a bagagem para fora, joga nos ombros de Jesus, joga lá na presença dele, fala: agora, Senhor, eu me livro disso aqui, estou bem, estou feliz, Deus vai cuidar disso, o que acontecer está bom, acabou. Ele vai olhar para você e vai dizer: aonde que eu vou subir? Que acesso eu tenho ali? Você quer vencer batalhas espirituais? Amém. Amém. Feche os lugares de acesso. Amém.
Expulsar demônio é para pessoas que estão lá fora no mundo, que elas chegam aqui tão oprimidas que a gente vai expulsa, dá uma aliviada. Para crente nós fechamos as portas. Para crente não tem acesso. Nós não damos oportunidades. Nós não podemos dar. Toda vez que a gente vê que a coisa está apertando aqui, já começa a tirar. Isso aqui não é meu. Entrou na angústia, já começa a tirar. Não, isso aqui não é. Veio o ódio, veio a tristeza, veio a falta de perdão, vai tirando. Aqui não. Isso aqui não é meu. Eu estou me livrando disso agora. Livra-se do acesso do inimigo na sua vida. Por quê? Porque quanto mais a gente se livrar do acesso, mais nós tornaremos livres do nosso inimigo. Amém? E mais fruto você vai produzir. Eu quero orar com você. Vamos orar. Uma luz entra em nós. A luz de Cristo. A luz entra nos teus olhos. Manda mensagem para o teu cérebro. E enche o teu coração. Nós estamos falando agora de coisas boas. As coisas de Deus entram em você pelos seus olhos. Manda mensagem para o teu cérebro e enche o teu coração. E a tua boca começa a declarar a vida. A palavra de vida. A palavra de vida. A palavra de vida. Onde a morte superabunda a vida. Onde a tristeza superabunda a alegria. Onde há rancor superabunda a alegria do perdão. Aleluia. Você não é depósito de coisas ruins. Você não foi chamado para ficar carregando dentro de você as coisas ruins. Você foi enviado pelo Senhor para carregar o peso da sua glória. Porque Cristo está em você e você está nele. E agora você está tão cheio dele que a única coisa que tem em você é o peso da sua glória. Aleluia. Mas pastor, eu não estou vivendo isso. Você vai começar a viver agora. Mas pastor, está difícil para mim. Entrega tudo para o Senhor. Não carrega mais nada. Não carregue mais nada que você não possa suportar. Deus não dá carga que nós não podemos suportar. Quando nós não estamos suportando é porque nós estamos carregando aquilo que o Senhor não deu. Mas Satanás está em cima dessa bagagem, oprimindo você. Você é responsável para se livrar disso. Sabe aquela palavra que você não gostou? Sabe aquela atitude que te magoou? Sabe aquela coisa que te trouxe para baixo? Tira de você. Arranca logo. Não deixa virar ninho e nem depósito para que o inimigo encontre uma abertura, um acesso na sua vida. Aleluia. O foco aqui é nós mudarmos de vida. Eu quero mudar de vida e você também vai mudar. Aleluia. Você também vai mudar. Oh, aleluia. Nós vamos mudar. Aleluia. Nós somos uma igreja que está enchendo o corpo de luz. Aleluia. Oh, Deus, nós estamos recebendo grandes unções aqui, unções proféticas, unções de libertação, unções de cura e de movimento, e não tem como nós ficarmos fora disso. Você não pode ficar fora disso. Deus está abrindo visões aqui, Ele tem me falado, Ele tem dito que muitos vão ter visões proféticas, muitos vão ter sonhos proféticos, muitos vão ser limpos pelos anjos, vão ser tocados por anjos, vão ver anjos nas suas casas. Oh, muitos vão ser batizados com fogo, e quando o batismo com fogo vier sobre a tua vida, você vai ser um incendiário. As coisas têm que mudar esse ano. Esse ano nós não vamos ficar onde nós estamos, aqui olhando para a cara do outro, recebendo um monte de palavra e não tendo frutos. Acabou a escassez. Amém. Nós nos tornaremos jardins de árvores frutíferas.
frutíferas. Vamos produzir virtude. Virtudes poderosas em Deus vão fluir da sua boca. Você vai materializar a palavra de Deus pela sua boca. Eu recebo, Senhor. As coisas vão mudar no seu emprego. O Senhor vai usar a tua boca de tal forma que lá onde quando você abrir a tua boca, abre canture, o poder